Então, muitas dessas afecções, certo, humanas, estão relacionadas ao quê? À obsessão, que justamente é tão antiga como a própria humanidade, porque existe isso de encarnado para desencarnado, de espírito para espírito, e só damos o nome de espírito para humanos. Então, estamos dentro desse recorte, tá? Que é o que está escrito ali. E isso acontece em todas as classes sociais. Acontece tanto no peão, como acontece na pessoa que é mais letrada, e lógico. Quanto mais nós nos colocamos como se fôssemos capazes, né, de estar debelando tudo, de controlar tudo, certo? Mas estamos aí na situação de justamente estar sendo influenciado de uma forma específica. Então, na realidade, a pergunta, quando eu olho, eu gostei do tema influência, deixa eu ver se o bicho vai. Pronto. Veja que os espíritos influenciam tanto em nosso pensamento, que de ordinário são eles que nos dirigem. Eu usei o termo marionete para ser mais chocante, né? Mas, ou seja, nós achamos muito mais que a nossa razão é o eixo de tudo. A razão é extremamente útil, mas já dizia Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos e perceptível ao coração. Eu tenho que aliar a razão, o olhar cognitivo também com o quê? Com o sentimento, com as percepções que isso vem. E veja, por que, então, essa colocação de influência? Sim, porque pode influenciar tanto positivamente como de maneira negativa. O que vamos chamar de obsessão é o contexto negativo. E veja, é aquilo que vocês disseram, entre encarnados nos influenciamos. Tipo aqui na hora, todo mundo meio às vezes, como é? É um tanto quanto tímido, quando o outro começa a falar, a pessoa aí, certo? E se dispõe àquilo, por quê? Isso é um fato. A questão é, o homem influencia o meio ou o meio influencia o homem? Tá? Eu disse o quê? Onde tem gente, tem troca. Quanto mais eu estou alerta, consciente de olhar para isto, mais eu posso aquilatar aonde aqueles elementos me são úteis, positivo ou não, e mais eu posso me autodeterminar a manter determinada postura pessoal, mesmo que a comuna ache que não. E vou construindo, desde quando eu esteja trazendo algo que é estruturante. Vamos conhecer um grande filósofo, que o construto filosófico dele, ele disse que já nasceu para a posteridade, que não entenderiam. Friedrich Nietzsche. Ele construiu todo aquele olhar, aquele pensar, e tantas pessoas o apedrejaram, que os apedrejados são esquecidos. E aquilo que ele trouxe é discutido até hoje, nas escolas, sobre isso. Então, é onde há esse elemento, quando é estruturante, ele tem aí uma outra gama. A pergunta não é se eu sou influenciado ou não, porque o que nós vamos notar é que temos influências tanto de encarnados como de desencarnados. Então, vibram conosco, porque é isso que nós vamos ter. Vamos chamar de obsessão especificamente, às vezes, só a ocorrência dos elementos desencarnados. Não, você vai ver pessoas que têm relações ácidas, tóxicas, doentias, e há uma preponderância de uma sobre a outra, com base em quê? Um pouco do que Alberto estava trazendo. Nós temos protocolos mentais, certo? E que temos uma tendência ao quê? Repeti-los. Até que possamos vivenciar experiências que rompam, mudem, transformem o protocolo. Isso pode ocorrer na sequência natural da vida, isso pode ocorrer por um posicionamento diretivo meu. Eu acho que somos co-criadores com Deus, quando nós vamos despertando e utilizando esse despertar para identificar os elementos que nos são desestruturantes, no sentido de buscar, certo? Fomentar um posicionamento que seja mais estruturante, nos possibilitando estar lidando com as diversidades das situações com mais equilíbrio, com mais clareza, com mais assertividade. Então, quando nós vamos falar então de obsessão, veja,
O espírito sobrevive à morte do corpo físico? É uma pergunta, né? Que lógico, estamos no centro espírita, essa gente acha. Então, para mim, é a causa da obsessão. Por quê? Causa não. A existência da obsessão é que quando a gente morre, a gente não morre, a gente desencarna. Então, que a gente deixa o corpo, o espírito continua. Então, os laços continuam ali presentes. Então, por isso que vai acontecer o que está aí. Tá? Porque sobrevive. Então, você mata o seu... a pessoa que você disputa as coisas, né? E aí você mata e achou que eliminou. Não, ele só mudou de lugar. Saiu de uma esfera para outra esfera. Por quê? Porque o espírito não morre, então ele vai estar presente. O outro elemento é que ele conserva as características e individualidade, né? Porque é uma grande questão que o Ian Stevenson vai pesquisar, aonde que crianças que se lembram de vidas passadas. Então, é a ideia de que aquilo que continua mantém uma individualidade. Não é um quadro em branco que passou, viveu, apagou, e quando volta tudo, certo? A partir do zero. Não. Ele traz as questões, os aspectos, porque uma individualidade é aí mantida. Então, se há uma individualidade, então eu tenho uma relação com Sandra, e eu passando por alguma situação, eu desencarno, certo? Continuo me sentindo Fernando. Além de me sentir Fernando, certo? Literalmente como estou, me vejo como tal. Só que me vejo ainda nas expensas de necessitar de coisas que só o corpo físico poderia me dar. E aí, então, se eu estou vinculado a isso, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou buscar situações onde eu possa aurir aquilo que me alimenta. E aí, em virtude disso, eu encontro Alberto. E aí, ele gosta de uma cervejinha, eu também, e a gente vai fazer uma parceria, certo? Mas o que é isso? Da mesma maneira que a gente faz encarnado, certo? Sai do trabalho, quer dar uma relaxada, procura um parceiro, porque sozinho a vida não tem sabor. Então, por isso que vamos perceber. E aí, quando nós vamos olhar, veja, o espírito conserva a sua vontade e seus sentimentos, que é isso que eu estou descrevendo. Encontra Alberto, vai lá presente. Por que é que eu coloquei essa sequência dessas afirmações? Primeira coisa é para que a gente possa olhar o espírito como pessoa. Quando você encontra alguém ali, repetindo determinadas atitudes que são prejudiciais para ele, que desequilibram, você não conversa como pessoa? O desencarnado é a mesma coisa. A diferença é que ele não tem um corpo. Mas, veja, tem algo que eu trouxe nisso para que a gente possa entender, é que o Toniel me chega com um problema. A gente vai conversar, né? A gente vai. Vocês acham que em um bate-papo está tudo resolvido? Não está. Por quê? Porque aquilo que o Toniel traz não é algo... Às vezes são situações só pontuais, mas se for algo que mexa nas estruturas dele, isso não é só da agora, isso tem um histórico. Aquele bate-papo vai dar uma amenizada, mas o processo continua. Se com o Toniel é assim, por que quando eu vou conversar com Sandra, que está aqui sentada assistindo a aula de hoje, desencarnada, e eu digo para ela, você vai assistir uma aula fantástica, você vai aprender a se desvincular de tudo. Ou seja, se com ele isso não é mágico, por que com ela será mágico? Não será mágico. Dissolver protocolos, ou seja, mentais, no estalar de dedos, não. É preciso despertar para ele, criar estratégias e mantê-las até que aquilo vá se dissolvendo, você mude o curso das coisas. Então, para a gente sair da construção mística de que eu vou dar um passe no espírito, está tudo resolvido. Não, às vezes eu vou dar um passe, vou aquietar aquela angústia, aquela agressividade, e ele vai ser encaminhado para unidade de tratamento. É só ali um socorro daquele momento. Isso em virtude de quê? Para nós não colocarmos nos outros esse lugar de ser aquele mágico que resolve tudo. Então, nós normalmente buscamos aquele médium que seja batata, né? Normalmente ele dá aquelas sacudidas, ele faz um mise-en-plie, a gente acha que aquilo é certo. Não, veja que são pessoas. Então, desconstruir isso para a gente poder começar a olhar melhor. E o que é que eu estou dizendo que são pessoas?
Isso aqui é um esquema, né, do aparelho psíquico, trazendo com base nas ideias aí do Carl Gustav Jung, onde temos uma área chamada consciência. Esse tracejadozinho é porque a divisão entre consciência e inconsciente ela não é plena, ela tem espaço, tanto que às vezes conteúdos daqui invadem. E esse inconsciente traz nele o quê? Complexos, arquétipos, ou seja, tirando as denominações para nós entendermos. Tudo que a gente vive é armazenado em nós como núcleos afetivo-emocionais. Coisas que impactaram, que estavam ali conosco. Quem assistiu aquele filme Divertidamente? Lembra que cada vez que ela tem uma coisa daquelas bolinhas, então, são núcleos energéticos ali que se agregam, formando núcleos maiores e menores. O que é o complexo? É essa agregação. Então, por exemplo, o eu, um complexo, que agrega vários elementos aí para assumir a função de identidade. Por vezes, um desses complexos internos ganha energia pela tensão que está sendo vivida, ele acende a consciência e toma o lugar do ego. Vocês não já se viram fazendo, às vezes, alguma coisa que vocês disseram que não faria, e na hora que o sangue subiu à cabeça, olha você diz, não sei como foi que eu fiz isso, não era eu, era o espírito do meu lado. Não, criatura, era você mesmo. Né? Então, quando isso acende, acontece dessa forma. Então, por isso que quando o Alberto diz, a gente não controla nada, é que, enquanto consciência, certo? Nós somos fruto daqui, desse inconsciente. Tanto que Carl Gustav Jung diz, eu sou inconsciente que se realizou. É porque, por mais que eu esteja aqui, achando que eu sou o dono de toda a história, esses conteúdos têm um quanto de energia significativo, acende a consciência e faz isso. Às vezes a gente, então, diz que começa a dieta na segunda e termina segunda mesmo. Porque esses elementos são tão intensos, né? Porque a gente acha que o fator é simples. Então, não é gordo porque quer. Fuma porque quer. Bebe porque quer. Eu não estou colocando na condição de vítima, não, é para olhar que esse elemento que você resume a uma coisa tão simples, que é porque quer, está associado a vários processos psíquicos aí, subjacentes, que se enovelam e fazem com que aquilo permaneça. É preciso, então, tomar consciência disso para fazer um movimento consciente de buscar dissolver e redirecionar essa energia. Então, essa estrutura, que é a estrutura psíquica, ela faz parte da mente. Ela é aí uma representação da mente, que é o quê? Um dos elementos estruturais presentes no perispírito. Então, por isso que, ao desencarnar, eu continuo achando que sou Fernanda. E se tiver uma querela com Sandra, aí é que é Fernando mesmo. Quando eu consigo me desapegar, entender que isso aqui é uma passagem, passou para o outro lado, eu tenho que fazer, não vou ficar aqui. Então, por isso que minha avózinha, que morreu aí há 55 anos, não está aqui sentada, assistindo a aula, batendo papo comigo. Por quê? Porque, do outro lado, a vida continua. Quem ainda está preso às questões daqui, continuam atrelados a isso, desde coisas tão banais quanto o alimento, a bebida, o sexo, a jogatina, como outros elementos, o sentimento de vingança, de perseguição, e aí vai estar ligado ainda a esse contexto, que vamos chamar isso de monoideia. É uma ideia que concentra as energias e a atenção do indivíduo, fazendo com que ele tenha dificuldade de se desligar disso. Mas, Fernanda, tem alguns que são líderes, sim, estão ligados ao complexo de poder. E, por isso, continuam na erraticidade, agregando pessoas que são subjugadas, subalternos a ele, para exercer o poder. Quando ele desperta, isso tende a mudar e a dar um tom diferente. Deixa eu ver só que aparece ali para a minha amiga falar. Diga. Boa noite, Fernando. Você concorda com a afirmação do primeiro slide? Porque eu estou aqui pensando sobre ele, né? Como ele é um ponto, não é uma pergunta. Eu, particularmente, discordo, mas não vou dizer que não me impactou, porque eu penso assim, se a gente imagina que eles, digamos assim, controlam a gente,
digamos que você não tenha o poder de mudar isso. E eu acredito que, exceto na fase de obsessão, de fascinação, aí sim a gente pode até ser influenciado, mas governado, dirigido, nesse aspecto, eu discordo. Aí eu te pergunto até de forma pessoal, você, Fernando, acredita nisso? Porque essa afirmação mexeu comigo. Eu acho que a afirmação é verdadeira. Agora, a afirmação ser verdadeira não quer dizer que eu não possa me controlar, que eu não possa reagir contra isso. Quer dizer que, se eu me mantenho no meio da manada, eu sou manada. Para onde a manada vai, eu vou. Certo? Então, olhando como manada, aquilo está ok. Então, se eu entendo que o meio me influencia, ok, mas eu posso influenciar e determinar os movimentos do meio. Quanto mais eu estou atento e percebo as influências do meio sobre mim, eu deixo de apenas agir como alguém na manada para ter uma opinião própria, para ter a minha singularidade, em cima dela fazer as outras coisas. Só que, para isso, é preciso de um esforço. E é aquilo que aparentemente achamos, que quando eu uso plenamente a razão, eu controlo tudo, é um devaneio. Por quê? Por um único motivo. Vamos voltar aqui. Aqui tem tanta coisa, ou seja, o que eu digo que sou eu é a ponta do iceberg. Como a ponta do iceberg vai dar conta do que ele não conhece? Não vai dar conta. Então, por isso que o controle, certo, ele é impossível. Porque a não ser que eu fosse um autômato. Então, eu tenho elementos aí que estão aqui armazenados, de vidas passadas, de experiências passadas, e veja que podem ser acionados por uma experiência do presente. Por quê? Eu vivo algum elemento de um construto emocional, afetivo, que conecta-se com um daqueles complexos, ele vem à tona e aquilo ali toma e assume a consciência. Eu estou me vendo fazendo coisas que não. Mas, Fernando, onde ficam os espíritos? É isso que eu quero ver. Aqui a criatura está sentada escrevendo. Quando nós sentamos assim, vamos lá nos concentrando, o que é que a gente forma? A gente vai gerar aí um campo ao nosso redor. Não é que a gente vai gerar, todos nós já temos isso, né? Mas ali está mais evidente. E o que é que vai acontecer, então, que eu coloquei aqui o médium, né, para a gente poder entender o outro lado. Aqui está o desencarnado, a presença dele também, ó, espírito comunicante, o perispírito se expande e aqui forma-se um campo. E há um campo aqui, que é uma atmosfera fluídica, espiritual, comum a ambos. E é justamente a partir daí que o espírito transmite sua vontade ao médium. Como? De perispírito para perispírito. Então, simbólica, como é? Analiticamente, é essa forma que vamos estar vendo aí. E uma coisa que eu gosto, assim, vamos apagar o elemento que eu não consigo pegar? Mas, se você não tomar cuidado, você vive como manada. Em tudo que você vive. E é isso que se forma. Você tem um campo próprio, o coleguinha tem um campo, e é um campo que conecta os dois. E como você não tem você não tem percepção desse processo, se vai para cá, você vai. Se vai para lá, você vai. Mas eu sempre dou minha opinião. Sim, e termina onde? No mesmo lugar. Então, esses elementos é só a gente olhar para a relação pessoa a pessoa encarnado, que vai entender da relação pessoa a pessoa desencarnado. Qual a diferença? É que, quando vamos olhar aqui, esse elemento, se você não estiver atento, você não consegue perceber, às vezes, de maneira tão clara. É por isso que eu disse a você que eu concordo com aquela frase, mas a exatidão daquela frase não quer dizer que eu não possa controlar, não possa fazer, não possa me colocar de forma diferente. Então, quer dizer que nós estamos continuamente dentro dessa atmosfera. E aí, veja só, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Essa é aquela dificuldade de a gente dizer, não, mas é só meu. Lógico, tem coisas que são grosseiras, como se jogue da ponte. Tá? Mas tem coisas que não. E aí, até onde é meu, até onde não é meu. Quanto mais eu me conheço, mais facilmente eu consigo discernir. Mas há situações onde essa divisão é tênue. Então, eu não costumo perguntar o que não é meu. A minha pergunta sempre é,
o quanto disso é meu. Porque só está aqui porque tem algo a ver comigo. O que não tem a ver comigo, não me toca. Não me toca. Então, se eu pegar aqui e disser o seguinte, vocês... Rapaz, a temóia é uma fruta fantástica. Quem nunca comeu a temóia não sabe o que é. Aí alguém começa, mas como? Mas como? Porque quer saber. Aí alguém diz, parece uma pinha. O outro diz, não é bem uma pinha, parece uma jaca de pobre. Ou seja, parece, ou seja, tentando acessar imagens suas que possam correlacionar com aquilo. Porque aquilo que eu não tenho, eu não consigo perceber. Não tenho, quer dizer, pode estar encoberto, sob o esquecimento, sobre várias outras questões, mas, ou seja, aquilo que não está acessível para mim, eu não consigo representar. Então, aquilo que tem, toca. Agora, não quer dizer que seja do mesmo jeito. Então, ou seja, você está frente a algo na relação pessoa a pessoa. Então, eu conheço o Cristiane. E aí, digamos, eu digo, rapaz, que mulher chata, só chega falando. E aquilo me impede de estudar, de fazer qualquer coisa. Significa o quê? Tem algo naquilo que tem a ver comigo. Mas Fernando, você não vive falando como ela. Não, mas eu invado o espaço do outro do mesmo jeito que eu estou me referenciando. Que eu, na realidade, parece que eu estou só me queixando da voz. Não, ela, ou seja, hipoteticamente, que é isso aqui, né, estaria invadindo ali o espaço do outro. Aquilo toca porque em minha imagem na invasão do espaço do outro tem um lugar. Então, esses aspectos é quando a gente diz, tocou, sensibilizou, é seu. E aí é o que está descrito aqui, né? Quanto é nosso e quanto nos são sugeridos. Às vezes tem umas coisas que eu já estou ficando mais... A gente vai calejando, né? Tipo assim, eu ia botar a chave em tal lugar, não bote aí, que você vai esquecer. E eu deixava só lá. Daqui a pouco eu esqueci a chave. Então, você começa a ficar mais atento. Mas quer dizer que tem um espírito, o seu espírito protetor do seu lado? Se for, ele é um desocupado. Viver meu lado colado para estar me dizendo se deixou ou não a chave. Então, primeiro, alguns aspectos nossos mesmos, que nós geramos como protocolos do contrário, para poder nos fazer não esquecer, não deixar, e isso funciona também desse jeito. Vocês nunca conversaram com vocês mesmos? Rapaz, eu pisei na bola, naquela hora não estava. Quer dizer o quê? Que essa hora é outro espírito? Uma das descrições freudianas é ego, id e superego. 3 elementos dentro desse mesmo olhar do próprio indivíduo, certo? Então, é perceber que nós também precisamos desenvolver a capacidade de olhar para nós, e, nesse sentido, essa tratativa não ser uma tratativa pejorativa e depreciativa. Tem um erro, para todo erro tem um culpado, todo culpado merece um castigo. Porque isso é a tríade do construto judaico-cristão. Então, veja, eu não consigo lidar com a ideia de passar por uma situação do erro sem me imputar um castigo. E é esse elemento que é o elemento de conexão também lá com o desencarnado. E esses elementos, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que são sugeridos, quanto mais eu me conheço. Então, por isso, me pergunto, o quanto disso é meu? Você ia falar alguma coisa? É interessante isso, que a neurociência explica que 95% da mente ela é inconsciente, né? Que tem os padrões, nosso sistema de crenças, nossos bloqueios. A neurociência explica sobre o sistema de crença, os pensamentos, e que 95% da mente é inconsciente, ela é mais primitiva, né? Ela tem mais informações do que a mente racional, cognitiva. Então, as pessoas dizem que tomam decisões de forma racional, mas, na prática, se a mente é 95% emocional, como é que você toma decisões racionais? Você vai tomar decisões em cima do seu sistema de crença, dos registros dessas memórias, que não são só suas, né? E que, dentro dessas experiências, como você passa em uma rua e tem a percepção que ali é perigoso, que pode passar uma pessoa e assaltar. Na prática, você já viu em memórias, ou assistiu um filme, ou viu cenas
reportagens sobre isso, e aquilo traz no inconsciente que você já vivenciou aquilo. Talvez não fisicamente, na televisão, no cinema. E quando a gente vai trazendo isso, o que é meu e o que não é seu, no próprio questionamento da mente. O que eu preciso aprender com essa experiência, para saber o que é meu e o que não é meu. Porque, de repente, o que é meu eu preciso aprender. O que não é meu, eu preciso aprender com isso. E não achar que eu sou culpado, nem que eu preciso ter que me castigar, e que eu preciso aprender, me tornar responsável, e não culpado. De transformar com essa experiência algo positivo e que me traga um novo conhecimento. Você me lembrou de uma fala de minha filha, 17 anos. Meu pai, tudo que é seu é nosso, agora o que é meu é meu. Mas, de fato, eu devolvi para ela a afirmativa. Tudo que é meu é nosso. Tudo que é seu é seu. Eu só posso dar o que me pertence. Só é nosso o que passou pelo ser meu. Se não passou pelo ser meu, como eu compartilho o que eu não me aproprio? O exercício de dizer que controlamos, na realidade, é o exercício de falar do estar atento, de não funcionar como um marionete, de estar sempre olhando. E tem uma frase de Jung, que eu faço uma abstração mais ampla, que ele diz que toda vez que ele sentava-se frente a alguém que iria ali como paciente falar com ele sempre estava de frente para o inusitado. Não sabia o que ia sair dali. É o quê? Eliminar o pré-julgamento. O pré-julgamento faz com que nós... Não é julgamento? A gente já defina as sentenças. Então, viva a vida, certo? Interagindo com ela, buscando aprender a cada instante e entender que cada instante precisa de uma contextualização própria. Então, você é quem está ali, mas esse você é um você que se faz presente agora. Daqui a mais 10 minutos, não é a mesma coisa. Para a gente simplificar, vocês leem um livro hoje e leem um livro daqui a uma semana. Vocês vão notar que são coisas diferentes, porque a lente que está interagindo, quando ela muda, aquilo que ela enxerga muda. Então, é preciso assumir o lugar de dizer, sou eu. Eu faço, mas isso dentro desse lugar de entender que só há evolução porque há impermanência. Se houvesse apenas permanência, não teria evolução, porque tudo se cristalizaria e se destruiria sem conseguir adaptar-se e ir adiante. A evolução é possível por um processo contínuo de impermanência. Tanto que, quando vamos falar nisso, quando ele descreveu os aspectos que a neurociência aí explica, é o que nós vamos notar. Como é que eu falo da continuidade de um eu? Eu, Fernando, olho para isso da seguinte forma. Eu tenho 59, eu divido frações de 5 anos. E olho para cada uma delas. O Fernando dos 15 anos não é o de hoje. Eu estou indo para cada 5 anos, mas se a gente quer reduzir intervalos, você vai ver que isso também é. Só que quando eu divido esses intervalos, eu olho, eu digo, sou eu. Dizer sou eu é identificar a presença de uma continuidade dentro de uma impermanência, que foi mudando cada um. E sou eu. Então, é aonde a ideia de eu não é uma foto, mas o processo. Então, é dessa forma que eu acho que nos tornamos mais aptos a lidar com as influências espirituais e utilizar-se disso positivamente, porque é impossível nós as eliminarmos. Então, essa sutileza nos faz não saber apenas o que é, o que não é. Por que é que eu não entro naquela rua? Por que é que eu tenho medo quando eu lido com aquilo? Certo? Que pode ser coisas de outras estruturas psíquicas ou nossa mesmo, daquele universo inconsciente que nós não registramos na consciência, porque a consciência só lidar com a casquinha. É isso mesmo. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias.
Aquela história do Isaac Newton que caiu a maçã na cabeça dele, né? Ali é uma forma romântica de falar. Quem assistiu o filme O Homem que Viu o Infinito? Que fala sobre as fórmulas, né, que são utilizadas até hoje para estudo dos buracos negros. Literalmente ele dizia, o grande estudioso, que era materialista, disse para ele, de onde vem isso? Ele diz, as minhas ideias vêm de quando eu converso com a deusa, a imagem do sagrado que ele se vinculava. Então, alguns cantores vão dizer isso, rapaz, tem músicas que parece que vem pronta, eu só escrevo. Então, quando vamos falar de influências, há influências tanto positivas como negativas. O processo obsessivo são os aspectos negativos. E quando dizemos que estamos sendo manipulados, ou seja, direcionados, também muitas vezes para o que há de positivo. Por exemplo, o encontro da penicilina, né? Quem disse que ali alguém não estava também dizendo, dando uma influenciada para que aquilo fosse, então, conhecido. E disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. Isso é exato? Ou seja, a partir do momento que eu começo aquela história de não dizer que tudo é obsessão, tem gente que é assim, vive em busca de saber, eu quero saber quem é meu mentor. Eu quero saber quem é meu anjo guardião, certo? Porque aí eu sei que quando vem aquilo lá de dentro, certo? Espera aí, não. A ideia é usar o senso crítico para analisar todas as coisas que me chegam, porque o processo de fascinação, que é a etapa seguinte à obsessão simples, ele ocorre justamente por causa disso. Leva você a hipervalorizar tanto algo que você perde seu senso crítico de julgamento, do sentido de coerência daquilo. Então, uma das maneiras fantásticas é assim. Eu, Otoniel, a gente sempre conversava sobre as minhas questões mediúnicas, né? E aí, daqui a pouco, eu, sobre o exercício de alguém que quer me desvencilhar para os seus interesses próprios, a Otoniel é muito arrogante. Ou o contrário, né? Grandes. Otoniel não, ele não estuda quase nada, só lê um livro por semana. Não, eu leio 4. Então, você começa a fazer o quê? Discriminando, colocando do lado, porque, na realidade, lhe isolando é mais fácil levar. Então, é um impulso? Não, não é um impulso. Como eu disse, Fernando, como é a chave? Daqui a pouco, se eu deixar, eu vou estar criando ritos. Vocês conhecem a história do TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Começa assim. Alguém vai lá e sopra uma ideia. E a pessoa agarra. Daqui a pouco, outra, e ela agarra. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí vai se ampliando. Então, estou dizendo que há doenças psíquicas a partir também de predisposições pessoais associadas a influências espirituais. Então, não dá para se fazer nada de impulso. Como distinguir o que procede de um bom ou de um mau espírito? Aquela pergunta antiga, né? Como saber se a árvore é boa ou má? Veja os frutos. E também eu digo, veja os frutos em tempos diferentes. Ou seja, veja o que é que dali resulta, né? E como é que eu vou ver? Converse. Não tem amigo apenas para falar de cachaça, futebol, religião e política. Você tem algum amigo que você possa falar de questões pessoais? Suas. Se não tem, aprenda a cultivar. Mas, Fernando, ninguém presta. Com certeza você não presta. Porque só quem não presta não encontra quem presta, porque todo mundo presta. Na realidade, cada um pode contribuir com o que tem. É que você quer do outro mais do que o outro tem. Então, cada um pode contribuir com o que tem. Aprenda a compartilhar. E aí vai começar a ficar mais simples você sair do pedestal de achar que tem o conhecimento de tudo. Tá? E esse questionamento começa a ser feito sobre o seguinte: e aí? Você falou, Fernando, de ideias. De pensamentos, mas todos nós temos um campo vibracional ao nosso lado, né? Nosso lado não. Nós emanamos, né, um campo vibracional. E como é que isso acontece sob a influência dos espíritos? Lógico, isso pode ser o quê? Desnaturado. A capacidade de fluidos espirituais pelo médium provoca sensações, boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito. As sensações e percepções variam em tipos e graus.
A presença da influência vai lhe determinar isso ou aquilo. Às vezes a gente diz, quando eu chego perto de fulano, o negócio pega. A energia do próprio encarnado ou de algum desencarnado também junto dele. Agora, qual é o problema? É fulano? Não. É você. Quanto mais você está senhor de si, quanto mais você gere as suas coisas, você vai perceber, mas aquilo não vai lhe desestruturar. Mas, Fernando, aquilo é um desequilibrado. Eu gosto de Jesus Nazaro. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Tá? Para lidar com o outro como o outro é. É isso que eu estou chamando do doente. Atuando os fluidos sobre o perispírito, esse reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. E se são maus, é penosa. Está lá na Gênese. Ou seja, isso é real. Então, isso que estamos descrevendo aqui acontece. Assim como o oposto. Eu estou em desequilíbrio, recebo eflúvios espirituais harmonizantes, eu volto a reequilibrar o meu campo vibracional. Então, como é que a gente usa isso? Tranquilo, você chega na empresa, o pau está quebrando. Em vez de você ser mais um a quebrar o pau, você para, se centra e o quê? Vibra em prol do equilíbrio daquele lugar. Do equilíbrio do amiguinho que está mais descontrolado. Certo? Vai chegar lá e vai sair dando passe? Não precisa nada disso, a mente, né? Então, seja um elemento de harmonização, de equilíbrio onde você está. Porque se lembra, espírito influencia espírito. E você vai ver como você consegue lidar melhor com as suas questões do cotidiano, entendendo de outra forma. Com que fim, então, esses espíritos que nos influenciam, eles nos induzem ao mal? Então, por que é que nos levam para fazer o mal? Ela faz assim, eu pensei que ela tinha pedido o microfone. Está ali nossa amiga ali. Eu acho que ele não nos leva para fazer o mal. Mas, como você mesmo falou, o mal que é em nós atrai aquele espírito, né? Para que o mal surja, aconteça. Eu gosto de olhar muito da seguinte forma, eu acho que tem um contexto que eu gosto de enxergar como ignorância. Tá? Então, a ignorância do outro quanto à sua singularidade. Não estou usando a ignorância no sentido piegas, mas ignorância quanto à sua singularidade. Quando eu convivo com Suzane, e eu sou infeliz porque Suzane não me ama, isso é minha ignorância. Porque o que me equilibra não é o amor de Suzane. Se eu dependo do amor de Suzane, eu estou como precisando de uma bengala. Eu estou vampirizando Suzane. O ideal é que eu e Suzane criemos uma relação de equidade, respeito mútuo, admiração mútua e caminhemos lado a lado. Quando só eu espero dela, que relação é essa? Então, o que? Ignorância. Quando eu entendo que o processo é comigo, eu deixo de cobrar do outro. Ah, mas eu gosto, meus inimigos, eu não gosto de perversidade. Eu gosto de ferver na água a 60 graus, né? Devagarzinho, olhando ali como é que está ficando. Porque jogar no óleo quente é rápido demais. Então, na realidade, é que a ignorância faz com que nós encontremos resultados, prazeres, e possamos ver que isso colocamos isso num pedestal irreal. Então, eu brinco com alguns amigos e digo assim, rapaz, eu gosto de cozinhar. Então, cozinho relativamente, não cozinho bem, certo? Gosto de um bom vinho, tá? Mas veja, a comida, o vinho, ou até uma relação íntima com alguém, isso é algo fugaz. Não estou dizendo que não tem valor, isso é algo fugaz. Tem o seu recorte. Agora, tem coisas que são fantásticas, que eu só posso viver a partir do momento que eu consigo sair desse espaço de viver para o aqui e agora e valorizar. Você lembra que eu falei do eu enquanto continuidade, que é um processo? É o processo.
É isso que eu preciso começar a perceber, a lidar com isso, com essas nuances. Então, minha filha veio falar comigo porque estava com trauma de algum período lá, que ela queria que eu tivesse em casa, e eu sou meio rato de centro espírita, né? Eu estava no centro espírita, não estava em casa, além das coisas outras que eu faço no dia a dia. Eu ouvi, acolhi, abracei. Para ela estar certa, tá. É como ela sente, como ela percebe, certo? Falei com ela sobre os meus, a minha forma, né, de ser, como eu percebo, enxergo, mas sem, em nenhum momento, desfazer ou dizer que estava errado aquilo. Agora, o que é que eu achei lindo foi ela poder fazer essa conexão comigo. Aquele momento ali de confiança para você se abrir com o outro. A gente se abraçou e chorou junto, certo? Isso vai estar comigo aonde eu estiver. Se você me perguntar o que eu comi na Noruega, porque a gente foi, né, acho até um bacalhau muito bom, certo? Mas não chega aos pés disso. O que marca aquilo que eu construo na relação com o outro, isso fica. É isso que me interessa. O resto é secundário. É secundário. Então, quando eu começo a olhar para isso, eu entendo que é uma ignorância quanto ao que é espírito. Se você conseguir acessar o que você é de fato, espírito, e o poder que aí está presente, você vai eliminar várias coisas. Você vai acabar com os grandes problemas. Você. Porque você é a solução dos seus problemas. Então, você começa, a partir daí, a acessar as suas habilidades de maneira mais direta, a se permitir integrar habilidades, retirando barreiras. Então, pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Aquela resposta que eu tinha dado para você. Lógico, pode. Agora, uma coisa que eu digo é assim, reconheça o doce sabor do veneno. Eu queria fazer toxicologia, né? Trabalhar com trabalhar com drogadictos. Psiquiatria e trabalhar com drogadictos. E aí tinha uma paciente que, na época, há uns 32 anos atrás, ela já tinha usado um monte de drogas. Ficava ali, fazia vida ali no Bonfim, então aqueles turistas tudo, levava tudo que era para ela. Disse, doutor, não faça isso não. Eu fiz por quê, minha filha? Se o senhor encontrar a sua droga, quando o senhor tiver em dificuldade, vai ser difícil o senhor não recorrer a ela. Certo? Isso foi o que ela tinha dito. E quando ela tinha dito, o que é que eu preciso olhar para isso? Digamos, tem pessoas que são doentes por chocolate. Outras por pimenta. Eu adoro uma pimenta. Ou seja, tem coisas que você tem elementos de conexão que eles, certo, lhe sequestram. Eu colocando coisas simples, mas pode ser coisas mais, só para a gente poder olhar para isso. Então, o que é que eu preciso entender? Conhecer os gatilhos, os mecanismos que mobilizam as minhas atitudes, pensamentos e ideias, para que eu esteja mais assenhorado sobre aquilo. Isso me leva a lidar com aquilo de uma outra forma. Renuncio às suas tentativas dos espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Sim. Chega perto de você e, mais uma vez, o quê? O mesmo padrão mental. É a mesma coisa quando você não toma cerveja, só toma vinho, e o colega não gosta de vinho, só toma cerveja. Se o lugar que for não tiver cerveja, ele não vai. Certo? É um exemplo grosseiro, mas, ou seja, há uma questão de sintonia ali. Então, o que é que acontece? Nós precisamos afastar os espíritos obsessores de nós? Não, precisamos buscar uma conduta cada vez mais harmônica, equilibrada, reconhecendo a nossa singularidade, reconhecendo a nossa responsabilidade, e é isso que faz com que o outro... Se lembra que eu influencio o outro, e ele também me influencia. Então, uma troca. Então, na troca... mas eu só vivo positivamente, não vai ter nenhum espírito maligno ao meu lado. Lembra de Chico Xavier? Que o Emmanuel disse para ele, vai aparecer alguém aí. E atenda, certo? Acolha. Por quê? Porque não é se blindar para que não apareça, não. É aprender a lidar na relação pessoa-pessoa. Diga. Como foi falado aí anteriormente, a obsessão ela acontece de forma direta ou indireta. E nesse caso, de forma indireta, ela não se dá assim, quando uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que
né, você convive, né, de forma próxima, está com obsessão, ou então você percebe que a atitude daquela pessoa e tudo mais, e as coisas estão acontecendo, você percebe que a pessoa está obsediada. Essa influência também não pode vir para você? Ou para um filho que seja? Ou... Vamos lá. Quem cuida de pacientes crônicos, pacientes deprimidos, tende também a ser influenciado pelaquela psicosfera. Toda vez que interagimos com outro, essa psicosfera, que é, você lembra aquela parte do intervalo comum, vai se fazer presente. Isso pode mobilizar coisas em mim? Podem. Mas se lembra o que minha amiga disse? Eu discordo que nós sejamos marionetes. Você lembra que eu falei da necessidade de identificar os gatilhos, os elementos que roubam nossa energia? É isso, eu identifico, começo a prestar atenção em gerar o quê? Protocolos que me levem a não ir naquele mesmo fluxo. Então, quando eu olho o outro, às vezes, desvairado, qual vai ser a minha postura? Tá? O mestre dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vou olhar para aquela pessoa e entender que ela está desequilibrada. Você lembra um caso famoso que o cara cortou a tela e jogou a filha pela tela? E, lógico, a criança morreu. A primeira pergunta que eu fiz quando vi aquele caso foi como eu precisava estar para fazer a mesma coisa que ele fez. Eu sou capaz de fazer a mesma coisa, ou pior. A pergunta foi como eu precisava estar para fazer aquilo. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria ser mais um a apontá-lo. Eu queria ser alguém a entender o processo. Para quê? Para, olhando para o processo, saber aonde eu estou. Cada vez que eu olho e identifico onde eu estou, isso faz com que essas influências sobre mim ganhem outra gramatura. E mesmo sendo influenciado, passo eu a determinar um ambiente e não a ser determinado por ele. Então, existe. É preciso cuidado? Porque senão você mergulha e termina sendo absorvido naquilo ali. Mas eu estou à mercê disso? Não. Mas eu preciso tomar cuidado, saber lidar com isso. Então, é possível? Sim. Tanto, por exemplo, quem trabalha em mediúnica, né? Trabalha na mediúnica, já sabe que vai estar o quê? Exposto a correntes mentais contrárias. Porque você vai estar ali buscando ajudar alguém. E vai ter outros espíritos contrários àquilo. Aí o outro diz, por isso que eu não trabalho em mediúnica. Eu digo, ótimo. Você trabalha com o quê? Não, eu trabalho atendendo ali no balcão. Sim. Como é que você trabalha? Você faz o mínimo necessário ou você olha para a pessoa e atende a pessoa? Não, Fernando, eu olho para a pessoa e atendo a pessoa. Eu sei que tem normas e tem limites aonde eu posso flexibilizar, auxiliar, porque cada caso é um caso. Então, significa que você atua no seu campo profissional, buscando ajudar as pessoas. Se lembra da mediúnica? Você vai atrair também pessoas contrárias àquilo. Não precisa ser uma mediúnica, não. Na mediúnica isso vai ocorrer e você vai estar lidando com aquele elemento porque você também é médium, vai sentir mais isso. Eu preciso temer? Não, eu preciso ser coerente, responsável, não faltar, buscar não estar degradando a imagem do outro, mas buscando compreender o outro nas suas dificuldades. Estou falando da própria reunião, né, para dar equilíbrio àquilo do que eu participo. Então, é esse o elemento, estar presente, estar sob influência, é saber a responsabilidade que tem para lidar com ela. E uma coisa que eu gosto muito, né? Qual a natureza dos espíritos que lhe influenciam? Diga-me com quem andas, eu direi quem és. Né? Então, a ideia é, quais são os espíritos que lhe influenciam? Você consegue perceber? Porque alguns são sutis, outros são mais drásticos, né? Para que você possa ir percebendo. Eu acho fantástico quando a gente está assistindo um filme, né? O vilão, quando aparece. Como a gente se comporta, né? A gente ativa o quê? Os protocolos, os processos psíquicos já presentes, projetando ali aqueles elementos. Então, reconheça o vilão que há em você. Reconheça e abrace. Mas aquilo é do outro. É seu também. Abraçar é o quê? Fazer o mesmo que ele?
Abraçar é compreender o processo. Mas, como meu amigo disse, Fernando, a razão vai até um ponto. Só que sentimento é o que termina nos comandando. Então, quando eu olhar, eu vou olhar com os olhos, mas eu também vou olhar com o coração. Foi o que eu fiz com aquele caso, eu acho que é Nardelli, né, que jogou a menina. Como eu precisava estar. Porque eu olhei como eu precisava estar, e uma das perguntas que eu precisei responder para mim foi, emocionalmente, eu precisava estar completamente desequilibrado para fazer uma coisa daquela. O que poderia me levar àquele desequilíbrio? Eu lembrei de momentos meus de desequilíbrio. Porque, justamente, mas você jamais faria aquilo se eu não estiver. Se lembra, orai e vigiai? Eu gosto do vigiai, né? Se eu não estiver olhando para mim, certo? Eu sou mais um na manada. Então, a ideia é olhar desse jeito, para que a gente possa entender que esses processos, né, se dão nasquelas vertentes, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado. E o que é que a gente precisa? Essa sintonia não se dá por um momento em estado de oração, mas principalmente pelo modo de ser do indivíduo, pela sua natureza íntima, pelos seus sentimentos e ideia de que é portador. Ou você ainda é daquele que acredita que botar o alho vai afastar o mal, carregar o crucifixo vai carregar o mal, acender a vela vai carregar, chegar e fazer Ave Maria, chegar no céu, então, Pai Nosso, não, não é isso. Vibração não é aquilo que você bota da boca para fora, né? Então, a questão não é o que entra, é o que sai. Como é você? Quais são as suas atitudes? Como você lidar? Então, é isso que determina a sintonia. Então, vamos entender que quando se pretende, então, fazer com um desencarnado infeliz essa sintonia, não se faz emitindo maus pensamentos. Então, eu estou pensando em coisas ruins, eu vou atrair o fulano. Não é que você está pensando em coisa ruim. Não é só o seu pensar. Como é que são suas atitudes? Como é que você atua no mundo? Então, são os elementos de conexão que nós vamos estar aí presente. Então, nesse sentido, para quê? Para falar que é mente. E quando é mente, o que é que nós vamos notar? Nesse processo, temos aqui a glândula pineal, a hipófise, chácara coronário. O que é que vamos perceber? Há uma conexão endócrino, como é neuroendócrina, né? Entre hipófise, hipotálamo, sistema reticular ascendente, ou seja, estruturas neuroendócrinas que vão fazer o quê? Frente a determinados estímulos, vão determinar reações no corpo. Para mim, um momento fantástico foi eu, como médium, quando eu me senti uma mulher morrendo durante o parto. E eu tinha causado a morte daquela criança. Estavam atendendo, eu atendi um espírito assim, e ao atender o espírito, eu me conectei com a experiência minha que tinha sido idêntica. Coração disparando, um suor, a sensação daquilo que estava acontecendo, era o quê? Uma descarga neuroendócrina, ativando as minhas estruturas orgânicas. Então, da mesma maneira que acontece ali na comunicação, a presença do espírito, buscando nos imantar na psicosfera doentia dele, pode ir nos envolvendo e atuar, inclusive, a nível molecular. Ativando o quê? DNA. Ativando o quê? Você lembra que se buscou fazer a codificação do genoma humano. E o que não era aquela parte principal era lixo. Depois identificaram o quê? Que existe o gene, mas tem que ter o elemento ativador. E justamente o elemento ativador vai estar nesses aspectos, aonde é o quê? O espírito, como ele imanta esse elemento ainda de influência vibracional que vai determinar em que um desenvolva e o outro não desenvolva, tendo o quê? O mesmo gene. Então, porque se achava, se você tinha o DNA, você vai desenvolver karma, destino. Karma, destino não se faz, se desfaz. Mude sua conduta, mude a forma, certo? Busque lidar de uma maneira mais madura, certo? E aí você vai conseguir o quê? Desarticular processos que eram necessários e deixam de ser necessários porque você aprendeu. Então, é aquela história, a criatura ali abortou e, então, uns 5, quer dizer que tem 5, 10 ou 20 ao redor dela. Se ela aprendeu o que é não valorizar a vida, o que é lesar,
ela corrigiu aquilo. Ela equilibrou aquilo. Mas ela precisa pagar pelo que ela fez. Quem disse que tem que pagar? Tem que aprender. Então, o que é que nós vamos perceber? Que há, sim, a presença dessa relação entre os dois. Vamos notar o quê? Que aqui nós temos o encarnado e aqui nós temos o desencarnado. Perispírito a perispírito. Quando eu fiz aquilo ali, era mostrando que a conexão do desencarnado com o encarnado, como pode ativar as questões fisiológicas, eu usei como exemplo uma reunião mediúnica, quando eu estou dando a manifestação. Certo? E aí, o que é que a gente vai encontrar? Sentimentos, ódio, egoísmo, raiva, vingança, formando o quê? Uma simbiose entre ambos e validando o processo de obsessão. Não existe obsessão aonde só existe o plug de um lado, não existe o engate do outro. Então, mas isso eu tenho que eliminar de mim? Não. Eu tenho que compreender, integrar e trabalhar, porque eu não elimino nada do humano, porque é humano. Eu preciso aprender a lidar com aquilo. E aí, como é que isso vai caminhando? Nessa conexão, o que é que nós vamos notar? Ondas mentais do encarnado nutrindo o desencarnado, naquela simbiose. E, a partir daí, o que é que vamos notar, então? A partir do desencarnado, a energia mental dele, no chácara coronário do encarnado, gerando o quê? Produção de imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado. Porque se gera aquela descarga neuroendócrina, leva também imagens e pensamentos, naquela conexão que está ali presente. Isso podendo levar a relações de subjugação, transtornos psíquicos e vampirismo, levando principalmente a subtrair a vitalidade do encarnado. Fica sendo ali sugado pelo desencarnado dentro daquela relação obsessiva, quando isso vai ali se desenvolvendo. Há situações também pela presença que são contágios, né, do corpo perispiritual. Esse relato é de André Luiz. E aí o que ele diz? Olhando para o perispírito de alguém, porque ele estava lá, eu acho que é Mensageiros da Luz, ele estava visitando o encarnado e olhando para ele e visualizando o perispírito, ele começa a ver pequenas coisas e diz: o que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Pareciam as expressões mal conhecidas da sífilis. Mas não temos sob os olhos o espiroqueta de Schaud, nem qualquer nova forma susceptível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, na ausência da terminologia adequada ao seu conhecimento, vamos chamar-lhes de larvas. O que é que ele se refere? Aqui é um aparelho genital normal, e aqui foi o que ele viu. Ele visualizava o aparelho genital e a presença desses aspectos escurecidos, que eram o quê? Núcleos de energias aí desestruturantes presentes dessa forma. Mas não é só da parte sexual, não, também digestiva, né? Na realidade, isso pode contaminar qualquer um dos órgãos e envolvê-los, aonde o uso daquilo dentro de um vício, dentro de algo que seja desestruturante, que seja prejudicial. E aí é o que ele tinha visto. Então, há patologias do próprio corpo perispiritual. Significa o quê? A estrutura perispirítica interagindo com a estrutura orgânica e levando à presença de lesões. Ao falar dessas patologias do corpo espiritual produzidas pela presença de influências espirituais, porque vejamos que o que estamos falando aqui, e ele coloca aqui que eram produzidos pela febre de prazeres, como estamos falando febre de prazeres, é o que? Vício mesmo, né? A pessoa fica ali viciada naquilo, ela só pensa naquilo, ela só busca aquilo. A partir dali, veja, o que foi que a gente disse? Eu desencarnei e quero me nutrir de coisas que o corpo perispiritual não tem acesso. Eu vou fazer o quê? Me irmanar com quem esteja ali vibrando daquele jeito, né? Então, é onde eu vou estar ali me conectando. O uso de drogas, sexo, alimentação, bebida. Então, é isso que vamos notar.
E há outras patologias também do corpo espiritual que podem ser também induzidas por isso. Quais delas? Uma delas é as deformações e a zoantropia. Esse corpo plástico, que é o perispírito, ele pode ser manipulado e modificado. Então, ou seja, o espírito pode ganhar forma animal. Uma das mais comuns é a forma de lobo, por isso chamado de licantropia. Então, é que ele perde a forma humana. Aonde isso acontece? Em processos de culpa extremamente intensos. Que, pela culpa, o outro se se auto-obsidia, ofende a presença da obsessão, ele começa a fazer o quê? A ser conduzido pelo outro. Você não presta. Você não vale nada. Você roubou de sua mãe. Você, naquele dia, ela morreu atropelada porque você fez isso. E pela culpa, o outro vai fazendo o quê? Vai se deixando ser manipulado a ponto de perder a estrutura aí de forma física. E isso, quando se coloca a zoantropia, é porque pode ser para qualquer animal, certo? Qualquer outra deformação. Licantro, porque é a forma de lobo, que era assim, a mais comum vista dentro daqueles espaços. Fernando, você tem como explicar a diferença entre obsessão e encosto? Encosto significa que tem algo encostado em você, né? Então, primeiro, pode ter um encosto que seja apenas uma obsessão simples, certo? Está encostado, mas não está grudado. Tem um encosto que pode ser uma fascinação. Aquilo quer, me controlar. E tem um encosto que pode ser subjugação. A relação dele comigo é tão impositiva que eu perco a vontade, eu perco a voz, é ele que coloca sobre isso. O que vão chamar de encosto é de presenças espirituais. É como eu entendo essa descrição. Mas, na realidade, o que estamos falando? Presença de correntes mentais paralelas à sua. Uma ou várias. Tá? Então, e a intensidade disso vai depender dos... Estou trazendo isso para a nossa linguagem, porque eu não tenho como falar isso na linguagem da onde o termo foi originário, né? Mas na nossa linguagem é o quê? Espíritos a nos influenciar, pode ser apenas influência, sem ser obsessão. Se aquilo traz um elemento prejudicial consciente, né, é o processo obsessivo, traz um elemento prejudicial, às vezes inconsciente, como, por exemplo, o familiar desencarna e não se desliga e fica dentro de casa. Né? Desencarnou por uma doença, ou está doente porque está desequilibrado, ainda sem conseguir perceber que está desencarnado, e a própria presença termina levando a um prejuízo do outro. E situações o contrário, claramente que o outro quer destruir, quer prejudicar. Há situações dessa que será então obsessão, mas não há a fascinação, porque quando há a fascinação, o outro começa a ser o marionete, né? Porque ele induz e a pessoa deixa de ouvir outros para só seguir aquilo. E na subjugação ele perde a vontade própria. O outro controla ele ali completamente. Então, esses níveis de influências espirituais podemos graduar dessa forma. Agora, isso estou olhando a partir da ótica da gente. Aonde o termo foi gerado pode trazer uma outra particularidade dessas descrições. Esse vampirismo com repercussões orgânicas. Se lembra quando eu botei as duas imagens? Que o desencarnado pode se nutrir daquelas energias. E, lógico, para ele estar buscando aquelas energias, ele está em desequilíbrio. E ele pode também o quê? Levar o desequilíbrio no outro, gerando o quê? Neuroses, psicoses, convulsões e possessão. Tomar completamente ali. Eu acho que são as 13 personalidades de Billy Milligan, né? Foi um filme que saiu, é uma história real. Era uma pessoa que era tomada por personalidades que a ciência vê isso como distúrbio de personalidades múltiplas. E nós entendemos isso como processos obsessivos de alto grau ali de complexidade, provavelmente o quê? Espíritos que têm um grau de
de dependência, de culpa entre si, grande. Aí é um permitindo ali, normalmente, aquele que seria o senhor do corpo, permitindo que os outros tomassem conta nele. E outras coisas que a gente pode colocar, mas algo que chama a atenção é que a gente vai chamar de ovoides, né? Então, o que é o ovoide? É um espírito que perde a forma perispiritual humana e fica como se fosse um ovo, por isso chamado de ovoide. Agora, qual é a questão? É que, por exemplo, Joana está aqui e ela passou por isso. Abortou lá os 5 filhos, né? E aí desencarna e vê que ela já está nesse processo, algumas encarnações, e começam a dizer a ela que o quê? Ela não vale nada, ela não presta, ela é um buraco sem fundo, não adianta colocar nada ali. Então, vai induzindo ela a um status de monoideia que ela vibra exatamente só naquele padrão. Agora, imagine, eu pego algo que vibra dentro do padrão da minusvalia e conecto esse ovoide a Joana. Essa energia imantada envolve Joana. Então, alguns processos obsessivos mais severos relacionados a isso passa por dissolução dessas conexões. E esse espírito, como é que ele vai sair desse estado? Esse espírito, às vezes, para sair desses estados, vai entrar em várias situações de tentativas reencarnatórias frustradas pelos abortos, né? Ele perdeu a estrutura perispirítica, se lembra que o perispírito é o esqueleto aí que vai dar o impulso à formação do corpo dentro da forma como conhecemos. Pela desestruturação, vamos ver aí que ocorrem várias perdas, né? Automáticas até, que se a mulher exatamente sentir que estava dentro daquele período, dentro do período ainda das 4 semanas de uma menstruação para outra, e desagregação, até que ele vá reagregando e possa, de novo, tomar a forma humana e ir adiante. Da mesma forma como aqueles espíritos em forma de lobo, com distorções perispirituais, às vezes, na comunicação mediúnica, ele conecta-se ao médium só para receber o que a gente vai chamar de choque anímico. Entrar em contato com a estrutura humana organizada e poder se reconhecer de novo como humano. Tá? Então, são situações que vão envolver que tipo de espíritos? Os espíritos imperfeitos, porque Kardec faz uma descrição, ali é uma descrição apenas para nortear. Se você for olhar, ninguém vai estar enquadrado apenas em um quadrinho daquele, apenas é para a época poder dar uma estratificação daquelas coisas, né? Então, espíritos imperfeitos estão envolvidos, são descritos como, né, predomínio da matéria sobre o espírito e propensão ao mal, impuros, levianos, pseudo-sábios, batedores e perturbadores. E aí, o que é que ele vai descrever? Esses espíritos podem gerar distúrbio de comportamento e obsessão. E origens possíveis podem trazer doença mental pura e simples. É o espírito que trouxe? Não. Há uma predisposição, uma tendência daquela pessoa, onde a presença espiritual conjuntamente faz o quê? Com que o processo esteja aí presente. Se eu não tenho a predisposição, eu não tenho essa tendência, isso não ocorrerá. Tá? Isso pode ocorrer associado às duas coisas, ser do próprio indivíduo e também a presença de espíritos. Isso pode ter doenças por entidades espirituais obsessoras, como eu citei, auto-obsessão gerada por problemas psicológicos dessa encarnação, às vezes por problema psicológico de outras encarnações, e processos objetivos obsessivos originados em reencarnações anteriores. Tem espíritos que perseguem outros, reencarnações, pós-reencarnações. E alguns, às vezes, trocam de lado, né? Sandra encarna, eu persigo ela. Certo? Sandra desencarna, eu reencarno, Sandra diz o quê? Agora é a minha vez. E aí isso se inverte. Esses processos podem seguir, por vezes, dessa forma. E o que é que a gente vai notar? Esses processos mais intensos, como eu citei o contexto da licantropia, a situação aí dos ovoides, onde vamos ver o quê? É o outro se sentir numa condição como se tivesse nu, ou seja, exposto. E aí fragiliza as suas defesas. E o que é que nós vamos encontrar nisso? Essa pessoa extremamente fragilizada, está vendo? Incapaz, inútil, indesejado. E o outro diz, é isso mesmo, eu sou assim, eu não presto. E a partir daí,
vai se deixando ser manipulado. Nós vemos isso com encarnados, né? Basta você expandir um pouquinho a sua ótica sobre as pessoas que você conhece, que você vai ver. Aquele ali que ele termina se amoldando aquilo que termina imputando sobre ele. Imagine fora do corpo, onde esse perispírito é plástico, ele pode assumir determinadas formas. E aí, isso pode estar presente, é onde nós vamos ver. E aí eu acho que tem um remédio para lidar com isso. Quando eu preciso transformar, mudar, eu preciso começar de algum lugar. Só que, às vezes, o que é que eu faço? Eu olho para Rita, dirigente de centro espírita, tem mais de 30 anos de carteirinha, certo? Faz palestra, faz o diabo a quatro, eu olho para Rita e digo, não, eu tenho que ser Rita, eu não sou nada, porque eu não sou como Rita. E quer começar disso. Não, eu tenho que começar de mim. Quem eu sou? Mesmo entendendo que o meu olhar, certo, enquanto ego, sobre mim mesmo, carece do conhecimento do que há abaixo da estrutura do inconsciente, eu tenho que olhar para mim, já vi, calma, eu já tenho que olhar para mim e dizer o quê? É isso. Eu começo a partir de quem eu sou, sem ter vergonha de quem eu sou, sem me diminuir por quem eu sou, porque toda transformação só pode começar a partir de mim. Ah, isso sou sim, e estou buscando mudar, me melhorar, e estou fazendo isso. Então, é uma forma que faz com que você não fique às expensas de algo que queira lhe manipular. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Hoje a gente sabe que o mundo espiritual é muito vasto, é muito grande. Tem pessoas que trabalham de uma forma, tem pessoas que trabalham hoje na Umbanda, trabalham em algumas religiões que que eles têm um poder de incorporar alguns espíritos, receber algumas entidades que eles acabam dando nome, que um é santo, outro é algum, cada um tem sua maneira de se apresentar. Minha pergunta é, como é que o senhor vê essas pessoas e qual seria um ponto de vista do senhor sobre essas pessoas, que ela pode receber essa entidade, conversar com outras pessoas, encarnado? Só seria essa a pergunta. Como é que eu vejo? Vivekananda já disse em um grande congresso de encontro de religiões que haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões. A paz entre as religiões só é possível quando olhamos o que nos conecta e não os que nos diferencia. Então, eu vejo que no centro espírita eu atendo o desencarnado de uma forma. A Umbanda vai atender de outro. Talvez o Candomblé vai atender de outro. A Igreja Carismática vai atender de outro, chamando de outro nome. A pergunta que eu trago para mim é, quando eu lido com o outro enquanto pessoa, o que eu vejo naquilo ali? Eu quero ver naquilo ali alguém que está precisando ser acolhido. E cada religião vai acolher da forma que pode e dá conta. Qual é a melhor, Fernando? Eu só posso falar daquela que eu pratico. Da outra, não. Porque eu teria que estar envolvido, fazendo, porque senão eu estou falando apenas de olheiro. Eu acho que para eu falar do outro, eu preciso estar imbuído ali. Agora, eu tenho certeza que em todo e qualquer núcleo religioso está pessoas que querem e buscam equilíbrio, harmonia, valorizar a família, respeitar o outro, fazer o bem. Então, eu me conecto a isso. As diferenças, peculiaridades, porque nós não somos iguais, somos diferentes, somos singulares. Então, cada um com a sua crença. Agora, que possamos convergir naquilo que nos conecta, buscar o bem pessoal e do outro em harmonia. Eu vejo dessa forma. Tá? Então, quando nossa amiga falou, é preciso lembrar que nem tudo é obsessão, que foi que está sendo construído na nossa fala aqui. Então, nem tudo é obsessão. Então, evitar atribuir aos espíritos todas as contrariedades. Então, são minhas. Ninguém pega energias nocivas ou atrai. É o quê? Você. É você. Então, aquela história de que eu começo na segunda e acabo na terça. É porque você começa na segunda querendo ser Rita.
E acaba na terça porque você não é Rita. Certo? Então, a ideia é que nós possamos assumir quem somos e entender que forças eletromagnéticas do pensamento, ideias, mas carga emocional vai virar uma força hidroemotiva, ou fluido magnético, que me imanta e que alcança também o outro, para eu entender que começa em mim, está em mim. Sou eu o elemento que posso transformar isso. Então, as obsessões retratam os prejuízos decorrentes das emoções desarmonizadas quando associadas a elas. Antipatia, paixões, ódios, ligando, então, o protagonista, por vezes, por várias encarnações. Então, eu e Rita, vira e mexe, a gente vive se envolvendo, se engalfiando e não se resolvendo. E aí vive uma encarnação após a outra, um perseguindo o outro. É o que é isso? Imaturidade, ignorância. Na realidade, sabe o que é isso? Amor. Eu poderia dizer assim, Rita, eu sei que a minha ignorância é de um tamanho incomensurável, mas eu não posso viver sem você. E quando eu não consigo me ver com você, eu me debato tanto que na ausência de você eu quero até acabar com você. Mas na realidade o que eu sempre quis foi viver com você. Então, é essa conexão que distorcida faz com que eu queira o domínio. Qual é o oposto do amor? Não é o ódio, é o poder. Quem ama, liberta. Quem não liberta, não ama. Então, essa é a fonte de tudo isso. Esses espíritos imperfeitos envolvidos nisso, né? Então, pretendem obsidiar alguém e o fazem ligando-se a essa pessoa pela estrutura mental. E inserem ideias, certo, sobre o outro, levando o quê? A mudanças. Principalmente culpa, inferioridade, poder, são os elementos que nos movem. A ideia é que exatamente nós possamos entender que há uma ignorância, que não compreende a própria situação e não tem nenhuma ligação pessoal com a vítima e está ali imantando ela com as energias negativas sem ter uma relação específica. E vamos encontrar espíritos que entendam a condição, desejam continuar alguma atividade na Terra, forçando a vítima a aceitá-lo, quer continuar ainda aurindo as energias que pode encontrar aqui. E aquilo que nós tínhamos dito, né? Esse desejo de compartilhar emoções, normalmente por causa de vícios. Ele que se satisfaz em brincadeiras de mau gosto. Vamos encontrar isso em encarnados. Aquela criatura que só, certo, faz bullying, né? É a brincadeira de mau gosto. É aquele bullying que já terminou em morte de universitários no primeiro semestre que entrou. Um absurdo isso. É o quê? São esses que estão encarnados. Desencarnam, vai ser o quê? A mesma pessoa. Porque a desencarnação não transforma ninguém. Então, um espírito ignorante, comumente de pessoa recém-falecida, é usado como auxiliar do outro. Então, o que acontece? Dessa mesma maneira. Você pega alguém e induz ele a ser o algoz do outro, porque você não pode ser o algoz direto. Então, eu e Otoniel trabalhando no mesmo lugar, vai pintar uma promoção e eu quero passar a rasteira nele. O que é que eu faço? Induzo o Sandro a começar a falar dos podres de Otoniel, para que ele caia e eu assumo o lugar. Porque se aparecer que sou eu, vai ficar evidente e eu também vou perder. Ou seja, essa relação entre o obsessor e obsidiado, às vezes a gente teme, como se eles pudessem conhecer todos os nossos pensamentos. Não, ele não pode. Ele pode tomar o invólucro corporal de uma pessoa viva, introduzir-se e obrar em lugar do outro, que se acha encarnado nesse corpo. Ou seja, um espírito pode tomar o corpo ali do outro. Tomar não, porque o corpo é do espírito reencarnante. Agora, o espírito reencarnante pode permitir e deixar que aquilo ali aconteça. Então, qual é o problema? Se eu chegar aqui e olhar para a minha amiga Cristiane e disser, Cristiane, certo, me disseram ali isso, o espírito está me falando aquilo. Quem é o responsável pela mensagem? Sou eu.
Eu sou o responsável. Ah, mas foi o Espírito que me tomou, mas eu sou responsável. Não é o outro Espírito. Então, a presença da existência do Espírito, a presença da subjugação não me isenta das minhas responsabilidades frente aos meus atos, porque eu permito. Qual é a diferença de alguém que chega aqui se jogando no chão, gritando, porque é médium e está desequilibrado, e depois você vai ver que ele entra na ULA e faz o semestre, dá comunicação sentado, quietinho, não tem mais nada disso. O que é que mudou? Ele se educou. Ele se educou. Então, é do médium a responsabilidade. Então, não há possessão propriamente dita, ou seja, onde um saia e o outro tome, sem a presença do outro espírito. Então, quando o espírito, que é o reencarnante, se desconecta do corpo, aquele corpo morre. Certo? E aí, o que é que nós vamos ter ainda? Como nos lidar com isso? Vigiar os pensamentos, não entrar na vibração do obsessor. É aquela história que o cara foi, ele fecha, aí começa a querer brigar com você, você vai resolver ali se vai ou não vai pagar o conserto dele? Não. Deixa para lá, porque hoje o pessoal é capaz de matar o outro por causa de uma discussão de trânsito, certo? Então, isso vai para a instância judicial, caso você queira, ou outro lugar. Então, não se deixe entrar na vibração. Isso é interessante, numa mediúnica, doutrinador e médium, daqui a pouco estava o outro dizendo, vá, incorpore aí, vá, porque aí eu vou lhe mostrar o que é. Ou seja, os dois se desequilibraram, estavam dois encarnados, envolvidos por desencarnados, indo para um tete-a-tete, dentro de onde era um atendimento espiritual, porque se deixou entrar na energia do outro. Padrão como quebra do círculo vicioso, passes, orações e uso da energia ectoplásmica, né, para receber passes, né? Então, o passe funciona para dissolver a obsessão, sim, reenergiza, revitaliza, e isso facilita. As orações também, não aquela que é Pai Nosso, não sei santificado seja o vosso nome, não. Oração é um estado de contato íntimo com o sagrado, na busca de equilíbrio, harmonização, e é isso que faz com que eu me reestruture. Objetivar um vocabulário mais fraterno, né, não está falando aí só besteiras, trabalhar o núcleo do processo obsessivo e como. A questão, quando eu pergunto, como é que você está? Eu estou bem. E aí, normalmente, eu brinco assim, tem um livro de Adenauer que eu adoro. Tem dois. Um é Mito Pessoal e Destino Humano. Para mim, é algo que fala do processo, porque ele mesmo descreve, que ele compartilha conosco as questões psíquicas dele nos livros. Então, um que eu adoro, Mito Pessoal e Destino Humano. Certo? E depois, esse, Psicologia e Espiritualidade. Eu acho que é o capítulo 3, como é? Dimensões do desenvolvimento. Ele vai falar o quê? Como é que você está? Eu estou bem. Mas eu digo, mas vamos lá, como é que você está na dimensão corporal? Como é a sua autoaceitação? Essa barriguinha, para mim, não dá. Eu estou bem banguelo, né? O banguelo também não dá. Então, como é que eu... Minha dimensão física, meu nível de autocuidado. Bater uma feijoada, eu... Faz exercício físico para quê? Certo? Então, ou seja, não se cuida, não se olha. Tá? Na sua dimensão sexual, você é marionete da energia sexual ou você utiliza a energia sexual? É bom saber. Eu sempre me pergunto, enquanto eu sou manipulado por ela e enquanto eu a utilizo. Porque se dá uma pestanejada, ela me usa. Às vezes eu até gosto. Certo? Eu estou falando de sexual como qualquer outra. Então, a energia financeira, né? Então, às vezes, aquilo acontece, deixo mesmo, porque não se tem 100% de controle em tudo. Agora eu preciso saber qual a dimensão que eu dou para aquilo. É como... Rapaz, adoro andar pelado. Se a pessoa andando pelada aqui, ia ser um terror. Mas eu posso fechar as cortinas de casa e estar pelado dentro de casa. Ou seja, viva aquilo que há em você numa dimensão que lhe permita perceber, lidar e conseguir sair aquilo do obscuro para que possa ser tido como humano. E dentro da dimensão do humano, você saiba lidar as proporções. Então, dentro da dimensão filial, paternal e maternal, você consegue alimentar os seus próprios sonhos? Você consegue nutrir os seus projetos?
Você consegue gerar relações afetivas, duradouras. Isso é o quê? Sua dimensão maternal. Você consegue se reger, se direcionar frente às suas prioridades. Isso é a dimensão paternal, que dá norte, que normatiza. Sua dimensão filial, como é que você se coloca dentro desse aspecto de receber do outro, de cooperar ali com o outro. Então, quando você vai perguntando desse jeito, como é que está a minha dimensão afetiva, emocional? A Solange é minha amiga, mas essa história só vive com o Edinaldo? Só sinta com ele? Não! Ou seja, a relação afetiva minha, como é que ela anda? O meu contexto emocional, quando alguém me desagrada, como é que eu me comporto? Eu saio soltando os cachorros, ou ao contrário, eu calo, mas na minha cabeça, ou ao contrário, eu adoeço. Não, olhe-se dentro desse sentido, na dimensão criativa. Mas como, Fernando? Sim, para você estar conscientemente usando a pulsão do viver como instrumento de co-criador com Deus, impulsionando o seu próprio processo de evolução, dimensão criativa. Senão você só sabe dizer sim ou não. Você nunca consegue olhar o espectro. Então você acha que como é que eu vou daqui para Itapuã? Fernando, você pega tal pista, eu podia ir voando, eu podia ir de balão. Então, veja que quando você permite que a criatividade esteja presente, ela lhe dá possibilidades de integrar habilidades que você desconhecia. Então, veja a sua dimensão criativa. Olhe a sua dimensão religiosa. Você consegue lidar como? Quando você está entre pessoas que têm credos diferentes, você discrimina ou você une? Tinha um amigo fantástico, ele era meu paciente de diálise, Paulino, fantástico lembrar dele agora. Ele era da Igreja Batista e ele trabalhava no interior. Ele levou 9 anos fazendo diálise peritoneal, certo? E conseguiu manter uma das sobrevidas longas de diálise peritoneal. Depois fez hemodiálise e depois o contexto de transplante. Mas terminou falecendo, como é o caminho de todos nós. Mas é uma coisa fantástica. Ele chegava naquela cidade e ele chamava o padre, o pastor, o cara lá da Umbanda, do Candomblé, e o que é que precisamos fazer pela cidade? Então, ele unia as pessoas em prol de um objetivo comum. Um dos espíritos mais elevados que eu já conheci. Mais elevados. Saía de uma cidade, ia lá para outra, e a mesma conduta. Fantástico, fantástico. Sua dimensão espiritual, aonde se encontra sua dimensão espiritual? Eu creio em espíritos. Sim. E você como espírito? Não, mas eu creio em espírito, tá? E aí o parente desencarnou, desestruturou. Acabou. Covid. Eu vou morrer. Como é? Presidente de centro, com medo de morrer por causa do Covid. Tudo é aceitável, cada um tem seus processos. Mas a ideia é, se eu, na minha dimensão espiritual, me entendo enquanto espírito, eu vou olhar para esse processo de outra forma. Que forma? De forma a me permitir reconhecer como eu estou frente àquilo. Eu tenho um irmão por parte de pai, porque meu pai era assim, bem semeador. Eu tenho 18 irmãos, 5 com minha mãe, os outros por parte de pai, e aí ele tem 10 anos mais velho do que eu, chegou, eu acompanho ele, né? E aí ele me falou de uma tia dele, que está morrendo de câncer, 84 anos. E aí falou com todo aquele pesar, depois que ele falou, eu fiz, mas velho, vem cá, tu acha que vai morrer de quê? Câncer, AVC ou um infarto. É o que mais mata a gente, que passou dos 60, se não for um acidente trágico. Então é preciso olhar para isso e dizer como eu me porto frente a isso. Como é isso para mim? Não, vou viver como ainda criatura aos 60, achando que doença não existe e que morte não lhe alcança. Morte líquida e certo, caminho de todos nós. Adoecer é o corpo perecível. Busque fazer isso da maneira mais saudável possível, mas sabendo que a doença vai estar presente. Mas entenda que você tem uma doença, você não é o doente. É você aprender a lidar com aquilo. Então, veja como está a sua dimensão psicológica. Veja como está a sua dimensão profissional.
Quem é você enquanto profissional? Ah, é aquele que está no balcão e singulariza cada um dos casos, busca fazer aquilo que é melhor. Ótimo, você está se realizando na sua profissão, realizando a relação com o outro, pessoa a pessoa. Ou ao contrário, você faz... Não. Eu faço o que está escrito na regra. Chegou aqui, a assinatura está borrada, molhou porque quis. Vá lá para o seu médico e procure trazer outra receita. Como eu vejo, alguns doentes meus que o cara vai lá, molhou. Só que tem um registro lá catalogado, qual a medicação que ele usa, ele pega uma vez por mês, e a criatura manda ele voltar para uma consulta do SUS para pegar aquele papel de novo, que não consegue marcar com o médico, e depois acha que quem compete com o pobre é quem tem. Não, o que compete com o humano é outro humano que não se reconhece como tal. Então, olhe sua dimensão intelectual, sua dimensão política. Você só sabe tratar política como politicagem? Você não entende que a sua relação dentro do condomínio que você mora é uma relação política? Você não entende que na sua relação de trabalho há uma relação política também? Então, como é que você se comporta? Como é que é a sua dimensão financeira? Você estoura tudo ou você é aquele canguinha que guarda o dinheiro para quando se aposentar? Quando se aposentar não pode viajar, porque cansa, tem as veias entupidas e vai gastar tudo de remédio. Como é que você se comporta? Como é que você tem a sua dimensão artística? Principalmente com o passar, né, da idade. Se dedique à arte, a liberar esse elemento criativo. Para quê? Justamente, veja que agora, como é que você está? Estou bem. Você olhou para tudo aquilo? É para identificar como você está em cada uma dessas dimensões, para saber que você tem algo para trabalhar. Então, deixe de olhar para a vida de Rita, certo? E vá olhar para a sua vida. Vá olhar para a sua vida. Então, a partir daí, nós vamos entender que esse espírito imortal, né, ele, na realidade, vai entender que não é tão simples saber, porque tudo que ele diz que é ele tem questões instintivas, tem fantasias infantis, tem complexos dessa e de outras vidas, tem automatismos psíquicos ali, ou seja, bateu, levou. Comigo não tem essa. Então, a gente tem automatismos internos, eu estou falando de maneira bem grosseira, mas é exatamente isso. Personas, certo? Envolvendo com você. Então, ou seja, já pensou? Sou facilitador da ULI, mas em casa eu sou pai. Minha mãe tem 84, na casa dela eu sou filho. Se for a mesma persona, certo? Eu estou cristalizado. Então, a ideia é que eu perceba a presença de outras personas me envolvendo. Karma. Karma, eu sou vítima dele ou eu o determino? Porque eu desfaço. Então, quando nós vamos integrando esses aspectos, vamos nos conhecendo melhor. Quanto mais vamos nos conhecendo melhor, a poder, então, reconhecer esses aspectos em nós mesmos, e tem vários outros. Leiam o livro Estigmas, de Adenauer Novaes, e tem lá um quadro muito significativo, com vários aspectos, falando sobre eu e o que são esses outros elementos. O que é que você vai notar? Que você não é esse espírito iluminado, você é sombra e luz. Você tem uma percepção muito pequena, que é o que a consciência alcança, e uma gigantesca, que a consciência não alcança. E aí, então, em vez de ficar à espera de um estado de iluminação externa, busque essa iluminação na pessoa que é você. Quer cultivar um ser sagrado? Você. Seja aquele ser iluminado que você cultua, seja na vida do outro. Auxilie. Tome outro lugar, outra postura, para que você entenda, então, que a experiência nos leva a lidar melhor. E lidando melhor nos leva a reconhecer que há, sim, algo maior. Você. A obsessão vai estar presente porque a influência de pessoa a pessoa faz parte de toda a relação humana. E do desencarnado eu preciso estar consciente, porque essa energia para lidar com isso advém de mim. E dessa forma você vai entender que você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Mas sempre está sozinho. Por quê? Nunca está sozinho porque nós estamos sempre conectados. Mas sempre está sozinho porque precisa começar em quem? Em você. Veja que Jesus andou com 12. Quando ele mais precisou, os 12
se mandaram, porque se Jesus, pela experiência e vivência conjunta, não transformou, porque cada um só transforma o seu próprio caminho. E aí você vai entender que aquilo que não lhe desafia, não lhe transforma. Então, não tema, encare, aprenda, compreenda, e aí, dessa forma, você vai conseguir lidar melhor e vai compreender aquilo que está aqui escrito. Nós não nascemos de nossas mães. A vida que nos ensina a dar luz a nós mesmos várias vezes. Então, respeite o outro. Entenda o que é influência, mas não se subjugue. E, a partir daí, a vida pode ser um lugar melhor. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Terminei do tempo. Pergunta, se alguém tiver ainda alguma pergunta, dá para responder. Eu como 2 minutos do tempo dele. Não, então, aí, entregue. Fernando, se a essência do ser humano é o amor, e a cura vem através do amor, quando um ser obsessor conecta com a pessoa que está vibrando e absorve essa energia, no seu processo de cura e auto-amor, ele cura a si e o espírito obsessor, ou ele se afasta, a energia obsessora se afasta do campo? Eu já pensei muito tempo sobre esses elementos. Um dos elementos que eu olhei foi que, se eu acreditar que o outro me cura, a primeira briga que eu teria é com Jesus Nazaro, Jesus Nazaré. Certo? Um dos espíritos que no Ocidente nós cultuamos tanto. E por que ele falou de um bem tão grande, e era um espírito tão, tão evoluído, e foi incapaz de transformar aquele que estava ali? Mas veja, ele deixou um caminho. E eu leio dessa forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão através de mim. Eu leio aqui: o humano é o caminho. O humano é a verdade. A vida se faz no humano. Sem entrar em contato com esse humano, eu não alcanço o sagrado. Então, é dentro desse vulcro que eu entendo. E aí, o que é que eu vejo? Toda oportunidade de eu estar com o outro é uma oportunidade de eu permitir a desenvolver em mim o que eu tanto preciso. Então, quando eu peço a Deus amor, o que é que a vida me dá? Pessoas com problemas, para eu aprender a amar. Então, eu entendo que, quando eu lido com o outro, e eu busco, na lida com o outro, ultrapassar a minha ignorância, eu entro em contato com a essência do meu ser, que não é amor, é ignorância. Que, quando eu a reconheço, eu me permito, e me tornando cada vez algo melhor. Porque amor é uma palavra linda que define tudo e não define nada. Porque é usada em tudo que é canto, em tudo que é lugar. Estou falando da forma que eu naturalmente vejo. Agora, o que é que eu quero? Eu quero cada vez mais ser capaz de querer ser respeitado. E quem quer ser respeitado tem que respeitar o outro. Então, eu quero ser admirado. E eu quero, para ser admirado, eu tenho que admirar o outro. Eu quero não ter a mão dos gigantes, que tem o mundo nas mãos. Eu quero ter a mão do pequenino, que consegue guardar em si o grão, que é a vida, que é aquilo que é incomensurável, mas que conecta eu a você, um ao outro, que é aquilo que faz com que eu possa olhar para o outro e fazer o que Jesus disse. Ó mestre, sua mãe, seus irmãos estão lhe procurando. Ele fez: não, aqui estão os meus irmãos, a minha mãe. Ou seja, o ego se torna tão grande, mas grande não porque exclui o outro, mas porque engloba o outro. Então, o que eu quero do elemento maior do amor é conseguir dizer: tudo cabe em mim. Então, é dessa forma que eu vejo, para sair do amor enquanto palavra muito linda e muito vazia. Então, o mestre já disse: amai-vos uns aos outros. E nós continuando amando uns aos outros, nos matando uns aos outros.
Então, responsabilidade para consigo, para com o meio em que vive, a busca de ser e assumir aquilo que faz, para estar em coerência com o que eu penso, com o que eu sinto e a forma como eu ajo. Não sei se respondi, mas é como eu trago isso. Sim, aí se isso influencia o outro, a parte não tem muito jeito, não. Criatura, você vai para o centro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí que um colega que estava agora da mediúnica, que estamos formatando no sábado, ele fez: Fernando, eu fico até assim quando eu vou lhe fazer uma pergunta, porque eu vou lhe fazer uma pergunta, você me dá, não uma resposta, mas você levanta em mim mais umas 3 questionamentos. Eu digo sim, porque a sua pergunta pode ser respondida, mas a resposta que você procura é reconhecer isso em você. Então, esse elemento é: o mundo se realiza a partir de mim. Então, influencia o outro, influencia. E eu posso me permitir ser influenciado.